Aprenderemos nesta aula a inserir tabelas de forma manual. As tabelas são úteis para a criação de listas de peças, procedimentos de montagem ou para apresentar informações para a correta execução do projeto. Os comandos para trabalho com tabelas estão localizados na aba Annotate, no painel Tables. Vamos então inserir uma tabela manualmente no AutoCAD. Para isso, clicamos sobre o comando Table. Automaticamente uma janela é aberta, onde vamos definir como a nossa tabela será criada. Aqui podemos escolher entre uma tabela vazia, uma tabela que utiliza um link de dados, ou seja, um arquivo do Excel como referência para a criação da tabela. Vou escolher aqui então uma tabela vazia. A forma de inserção, se é por um ponto ou uma janela. Sempre escolho por um ponto porque é mais fácil de controlar quantas colunas ou quantas linhas existirão na tabela. Aqui configuramos como serão as dimensões da coluna ou da linha. Então aqui temos o número de colunas que a tabela conterá e o tamanho de cada coluna. E aqui as linhas. No caso, eu não quero uma tabela com 5 colunas, eu vou querer uma tabela com 2 colunas. Então, insiro o número 2 e mantenho o mesmo tamanho da coluna. As linhas eu mantenho como 1, porque aqui, à medida que eu for deslizando o cursor na área gráfica, eu vou definir quantas linhas a minha tabela terá. E aqui, informações referentes às células. Título da tabela, cabeçalho para cada coluna e os dados da tabela. Configurada a minha tabela, vou clicar em OK. Seleciono um ponto e veja que eu já tenho aqui a minha tabela. Então eu vou definir aqui o título da minha tabela, lista de peças. Veja que aqui eu tenho a minha tabela, aqui eu tenho o cabeçalho, item e quantidade. Aqui eu vou definir o primeiro item e a quantidade do item. A nossa tabela aqui ficou um pouco pequena, então vamos inserir mais linhas na nossa tabela para inserirmos mais dados. Para isso, eu vou selecionar aqui a linha 3, clico com o botão direito, inserir nova linha abaixo. E assim eu vou clicando e inserindo até definir a quantidade de linhas que eu quero na tabela. Então agora eu posso inserir novos dados. Aqui a movimentação é a mesma como numa planilha do Excel, onde eu posso movimentar entre as células com as teclas direcionais do teclado ou dando um duplo clique sobre ela. A inserção de dados é idêntica ao Excel e assim vimos como trabalhar com tabelas inseridas de forma manual no AutoCAD.